Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, ó. Salve galera do Pro Enem, pedindo bênção às entidades do tempo para falar com vocês hoje sobre um assunto. É enjoado, é engasgado, não é fácil, porque é um assunto politiqueiro, como eu costumo dizer. E, cara, é importante, porque se você não compreender o que está acontecendo no Brasil nesse momento, vocês não vão conseguir compreender as coisas que estão acontecendo no segundo reinado. Então, assim, vamos voltar um pouquinho? Vamos fazer um privilege das nossas últimas aulas de primeiro reinado para lembrar vocês o seguinte. Quando o Brasil faz a independência, o grande líder, né, a grande figura, a grande cabeça não, porque a cabeça por trás disso foi o José Bonifácio, mas o grande rosto, a imagem da independência é Dom Pedro I. O grito do Ipiranga, independência ou morte, aquela coisa toda, tá? Mas o Dom Pedro, que era apoiado pela elite brasileira, e vamos lembrar sempre, não se esqueçam disso, a elite brasileira é composta por latifundiários. Até esse momento, os senhores de engenho do Nordeste. E agora, nesse momento, começa a surgir um novo tipo de latifundiário, que é o cara do café. Mas aos pouquinhos ainda, aqui no Rio de Janeiro, na região do Vale do Paraíba. Então, esses latifundiários, eles estão no parlamento, beleza? Eleitos por voto censitário. E Dom Pedro é o rei. A primeira briga deles já é em 23. A independência foi em 22, Dom Pedro e latifundiários começam a se desentender. Os latifundiários fizeram um projeto de Constituição que era um projeto de Constituição que limitava os poderes do rei e afastava os portugueses do acesso ao voto. A famosa Constituição da Mandioca. Divisão em 3 poderes, o executivo na mão do primeiro-ministro, que nomeia o parlamento. Quem é nomeado pelo parlamento. Quem nomeia os juízes do judiciário é o parlamento. Quem nomeia o ministério é o parlamento. Quem manda no Brasil é o parlamento. E o voto por mandioca para não deixar português votar. Dom Pedro ficou puto, rasgou aquilo ali, fechou a Assembleia Constituinte e outorgou ele próprio a Constituição de 1824, que é a nossa primeira Constituição e que está valendo nesse momento. Então, a partir daí, os latifundiários olham para Dom Pedro como um absolutista, um tirano, um déspota, um cara que, não está favorecendo a esses latifundiários governar, já que eles queriam governar, mais uma vez, através do parlamento. E aí aquele primeiro reinado foi aquela maluquice, Confederação do Equador, Guerra da Cisplatina, Dom Pedro se mete na guerra de Portugal contra o irmão dele, Dom Manuel, falência do Banco do Brasil, assassinato do jornalista Ribeiro Badaró, e aí Dom Pedro vai embora. Ninguém pediu, mas ele foi embora, beleza? Deixando o filho dele, de apenas 5 anos de idade, sob a tutela de José Bonifácio. O que é interessante é que o parlamento brasileiro, nesse momento, estava em recesso. Então o Brasil literalmente acorda sem governo.
Não tem parlamento, não tem rei, não tem nada. E aí o parlamento se reúne novamente, e aí esses caras, que até esse momento, galera, é todo mundo a mesma coisa, os latifundiários inteiros defendem esse modelo liberal, eles entendem o seguinte, cara, agora é a hora da gente desmontar essa monarquia e começar a governar através do parlamento da maneira que a gente quer. Então preste atenção. Qual era o grande objetivo dos latifundiários? Eles queriam imitar os Estados Unidos. Como é que é os Estados Unidos? Federalismo, descentralização legislativa. Vou falar, já falei, mas vou falar de novo. Como é que é nos Estados Unidos? Tem pena de morte no Texas? Tem. Tem pena de morte em Washington? Não tem. Tem casamento gay em Washington? Tem. Tem casamento gay no Texas? Não tem. Fuma-se maconha na Califórnia? Fuma-se. Fuma-se na Flórida? Não. Pra gente é estranho, porque o que vale aqui no Rio de Janeiro vale no Brasil inteiro. O que vale lá em Brasília vale no Brasil inteiro. Lá não. Lá eles têm essa descentralização. Mas aqui no Brasil, a grande intenção desses latifundiários em implementar essa descentralização, em implementar essa descentralização do poder, é para garantir os seus poderes locais. Então a gente começa a observar ali a origem do que eu vou te falar lá na frente do coronelismo. Inclusive agora que vai nascer esse termo, o coronel, que não é o coronel do exército, é o latifundiário, dono de um mini exército, e eu vou te explicar daqui a pouquinho. Mas vamos lá, então eu quero que vocês entendam que a nossa aula de hoje, ela é uma aula onde esses latifundiários vão controlar o parlamento e vão começar a criar emendas constitucionais, vão alterar a Constituição para criar no Brasil um modelo liberal, mas sem acabar com a monarquia, sem abandonar Pedrinho, que é uma criança que está crescendo. Então muitos historiadores chamam esse primeiro período, especificamente que vai de 31 a 37, são 3 regências, a regência trina provisória, a regência trina permanente e a regência una do Feijó, como um avanço liberal e uma experiência, olha as aspas, uma experiência republicana. Parece uma república, mas não é. Então acompanhe por essa linha de raciocínio que vocês vão entender que tudo o que foi feito até 37 é para implementar uma descentralização, é para implementar um federalismo no Brasil. E eles vão conseguir. Show? Então, outra coisa, não fica preocupado. Ai meu Deus, professor, a primeira regência é o Francisco de Lima e Silva, o senador Campos Vergueiro. Gente, não entra nessa noia, ninguém vai te cobrar o nome de regente. O que é mais importante é, primeira parte, avanço liberal. Semana que vem é o regresso conservador, entendeu? É isso. Esse avanço liberal, vou falar pela milésima vez, é para descentralizar o poder. Então, primeira coisa, vamos acompanhar. Proibição da distribuição de títulos de nobreza. Cara, é óbvio. Dom Pedro distribuía, ó, você vai ser visconde, você vai ser marquês, você vai ser duque. Por que o Dom Pedro distribuía título de nobreza? Para criar ali uma corte, para criar uma classe leal à monarquia. Quem apoiava o rei na Revolução Francesa que eu te contei? A nobreza. Então, se você quer desconstruir essa monarquia, você veta e proíbe a distribuição de nobreza. Se ligou? Você está, ó, dando uma pernada na monarquia. Suspensão do poder moderador, pô, óbvio. Tudo que eles queriam no parlamento era a divisão em 3 poderes. E não a submissão dos 3 a um 4º poder. Então está suspenso. Não tem rei. Também vão suspender o Conselho de Estado. Já que não tem rei, não podem ter aqueles 6 caras nomeados pelo rei que ganham dinheiro danado e que não foram eleitos por ninguém. É um grande símbolo da monarquia, aquela ideia de ter os seus conselheiros. Por favor, te dá um golinho, Renan. Beleza? Aí, ó, expulsão de estrangeiros do exército. Ah, pelo amor de Deus, galera. Que estrangeiros são esses que eles estão expulsando do exército? Português, pô. Só tinha português. E por que eles estão expulsando os portugueses? Para fazer um exército brasileiro. E nisso eles têm toda a razão. Como é que existe um Brasil e tem coronel português, general português? Não tem como.
Então, portugueses, ralam, volta para tua casa ou vai abrir um negócio. Agora, no exército vocês não ficam mais. Anistia a todos os presos políticos de Dom Pedro. E aí a galera da Confederação do Equador, a galera da Insurreição Pernambucana, vai todo mundo ser solto. Inclusive um cara chamado Cipriano Barata, o homem das revoluções. E, obviamente, a formação de um ministério brasileiro. Então, isso aqui, galera, é muito claro o projeto político do Dom Pedro, desculpa. O projeto político do parlamento. Eles estão desconstruindo todas as medidas que legitimavam a monarquia. O Cipriano Barata, quando sai da cadeia, ele vai ao parlamento e ele fala uma frase que eu acho muito maneira. Fica para vocês interpretarem. Ele fala o seguinte: galera, o que vocês desejam é fazer uma revolução pelas leis. E revolução não se faz por lei. O que ele quis dizer com isso? Era muito mais fácil, na cabeça do Cipriano Barata, ao invés de ficar criando essas leizinhas, acaba com a monarquia logo, pô. Manda Pedrinho para Portugal, para ir lá ser criado pelo pai, e proclama uma república. Se eles proclamassem uma república, quem vai ser o parlamento? Eles. Quem vai ser o presidente? Eles. Quem vai comandar o ministério? Eles. Então não tinha porquê ficar nessa, entendeu? Tá me faltando a palavra. Nessa maluquice, nessa coisa de ficar modificando lei, se é mais fácil fazer uma nova Constituição logo. Mas esses latifundiários, eles são homens ricos. E a ideia de uma república vai ter que envolver em algum momento o público, ou seja, o povo. E isso eles não querem se envolver. Então eles não vão dar ouvidos para o Barata e vão criar todas essas leis para descentralizar o poder. Show? Sem dúvida nenhuma, o maior cara responsável por tudo isso é o padre Diogo Feijó. Esse cara aqui, ó. Beleza? Mas vamos com calma, galera. A regência trina provisória dura julho, agosto, setembro, 3 meses. Depois ela é substituída por uma regência trina permanente. Já falei para vocês, eu só coloco o nome dos caras aqui para quem gosta de dar uma olhada, mas não tem que saber o nome deles. Primeira coisa que o Feijó, que era ministro da Justiça, vai fazer. Ele vai implementar liberalismo e federalismo, tá? Aprovando a lei antitráfico. Essa lei, ela também tem um apelido. Ela é chamada de Lei Feijó. Por que Lei Feijó? Porque é a lei feita por ele. Professor, eu sempre aprendi que a lei antitráfico é a lei Eusébio de Queiroz. Tá certíssimo. Só que a lei Eusébio de Queiroz, ela só vai acontecer em 1850. Então a gente está longe pra cacete. Agora, vamos lembrar de novo, porque isso é muito importante. A Inglaterra, ela está perturbando o Brasil para abolir a escravidão desde Dom João. Quando Dom João, lá atrás, no Tratado de Aliança e Amizade, que não tinha nada a ver, que era coisa de tolerância religiosa, ele faz um compromisso de abolir a escravidão. Piada. Agora a Inglaterra, quando muda o governo, ela fala, opa, vamos abolir a escravidão, Brasil. E aí foi já, vamos sim, ó, vou criar uma lei antitráfico. Essa aqui, galera, é a famosa lei para inglês ver. Não é a lei do sexagenário, não é a lei do ventre livre. Essa aqui é a lei para inglês ver. E que piadinha é essa? Por que é para inglês ver? É para inglês falar assim, o Brasil está no caminho da abolição, né? Eles aboliram o tráfico, ok. Mentira, aboliu nada. Pelo contrário, na regência, você vai ter uma entrada muito maior de escravos africanos do que no primeiro reinado, em um período menor. O que mostra que essa lei antitráfico é uma palhaçada, entendeu? É para inglês ver, é para inglês passar o olho e falar, ok. Mas, na verdade, não está nem de perto. Pô, a gente está falando da abolição que vai vir daqui há 57 anos. Pô, pelo amor de Deus. Se ligaram? Por que, professor, que os ingleses eles têm essa neurose de abolir a escravidão? Eles levantaram um dia e disseram, nós não somos mais racistas. Claro que não. Se tem um povinho racista na história, é a Inglaterra, tá? O escravo, ele atrapalha a dinâmica do capitalismo. O escravo, ele não consome. Pode perceber,
quando o presidente Roosevelt, lá nos Estados Unidos, depois da crise de 29, implementa o New Deal, ele vai fazer o quê? Salário mínimo, hora extra, jornada de trabalho, numa jornada de 8 horas por dia, auxílio-desemprego. Ué, o presidente do país, que é o filho do capitalismo, Estados Unidos, estão fazendo leis para os trabalhadores? Isso não é coisa de esquerdista, professor? Não. Se o trabalhador não tem o suficiente para comprar, ele é um problema, cara. Ele é uma massa que não desenvolve a economia. Se ligaram? Hoje eu acordei, beleza? Fui dar aula na Tijuca. Primeira coisa que eu fiz, peguei um 99 táxi. Cheguei pro cara, falei, tem Pix? O cara falou, claro, senhor. Me levou na Tijuca, paguei, no 99 táxi. Deu R$30. Esse cara vai pegar esses R$30 e vai fazer o quê? Vai parar no posto de gasolina e vai dar uma abastecida. O cara do posto de gasolina vai pegar esses R$30, os 3 milhões que ele arrecadou no mês, e vai comprar uma casa em Angra. Em níveis diferentes, a economia está sendo aquecida. Agora, se tiver um escravo, ninguém compra, ninguém vende, se ligaram? Por isso a Inglaterra, ela está nessa paranoia de abolir a escravidão. Aí vai ser criada a Guarda Nacional. Depois eu vou desenhar no quadro. O que é a Guarda Nacional, pessoal? Eu vou te dar um macetezinho bobo, mas bota no plural. Bota assim, guardas nacionais. É mais fácil para você lembrar. Porque ela é no plural, no sentido de que são vários mini exércitos em cada província. Estão me entendendo? Então a província do Ceará vai ter uma Guarda Nacional. A província da Bahia vai ter uma Guarda Nacional. A província do Maranhão vai ter uma Guarda Nacional. Aí todas juntas formam uma única guarda. Tá bom, professor, mas eu não entendi. Essa Guarda Nacional é o Exército? Não. É uma força paramilitar. O que é essa força paramilitar? É uma força paralela ao Exército. Existe o Exército Brasileiro, mas ele não tem nada a ver com esses exércitos provinciais. Se ligaram? Por que o Feijó está fazendo isso? O Feijó, ele sabe que é necessário ter uma força armada para reprimir revolta, para fiscalizar os tráficos, para proteger o país também. Mas, professor, não era mais fácil fortalecer o exército? Era. Mas ele tem medo do exército. E qual é o medo do exército? Que eles tomem o poder. Se a gente pensar que os caras que proclamaram a república foram os militares do exército, o Feijó não estava tão errado assim, concorda? Ali você percebe que ele está preocupado em dar muita consistência para esse exército, porque se esse exército quiser se levantar contra ele, ele se levanta. Então ele deixa o exército fraquinho, mas cria uma outra força armada, a Guarda Nacional. É uma força paralela. É exatamente isso, é meio doido, mas é isso que acontece. Agora a pergunta é o seguinte, quem vai comandar essa força armada provincial? Aí que é a grande parada, o latifundiário. Que latifundiário? Que o parlamento escolher. Então o parlamento fala, lá em São Paulo, o coronel Marquês de Monte Alegre vai ser o comandante da Guarda Nacional. Aí ele ganha a patente de coronel. O cara nunca serviu ao exército na vida. E de repente ele tem uma tropa à sua disposição. Porra, vocês conhecem o Brasil, galera. Tu acha que esses coronéis vão utilizar uma força armada praticamente particular só para proteger o país? Só para defender a nação? Claro que não, pô. E aí eles vão começar a utilizar essa guarda para seus interesses próprios, para atacar outros coronéis, outros latifundiários, para anexar terra, para expulsar outras pessoas. E aí a gente começa a ver o surgimento desse poder local dos latifundiários, que é chamado de coronelismo, e que existe até hoje, beleza? Aí o Feijó vai criar o Código do Processo Criminal. Pô, isso aqui é federalismo puro. O que é o Código Criminal? Vamos repetir nos Estados Unidos? Andar armado é crime? Renan, tá com a tua Glock aí hoje? Hoje não. Hoje não? Também deixei minha escopeta em casa. A gente não anda armado por quê? Porque é proibido.
tem que ter porte. Para ter porte não é fácil, lá é fácil a beça. Isso é um código criminal. Então você vai ter local nos Estados Unidos, no Texas, você vai comprar uma escova de dente e você pode voltar com um cartucho de R15. Normal. Aqui no Brasil você não consegue. Então, o Código Criminal é uma autonomia para que esses estados, para que essas províncias comecem a criar suas próprias leis dentro desse âmbito. Então, é uma descentralização legislativa muito perigosa, porque o que você enfraquece dando essa autonomia para os estados? O próprio parlamento. E isso é liberalismo, se ligou? E o mais importante, em 34, é a atuação, é o decreto do chamado ato adicional. O ato adicional, ele vai definitivamente extinguir o Conselho de Estado. Então agora não é que foi suspenso, não existe mais. Vai definitivamente extinguir o poder moderador. Ó, não tem mais nenhuma centralização de poder. Aí ele vai criar as assembleias provinciais. Cada província tem seu próprio parlamento. Então agora eles criam todas as suas leis, sejam elas criminais ou não. Então tu pensa o seguinte, se cada província tem sua própria lei, seu próprio governo, seu próprio exército, é como se cada província tivesse transformado em um mini país. Para que serve a capital? Para nada, porra. Para nada. A capital não serve para nada. O Rio de Janeiro é um estado fictício. Porque agora cada província se autogoverna, galera. Entenderam a ideia? E aí ele oficializa essa ideia, transformando o Rio de Janeiro em município neutro. Tem parlamento no Brasil, é claro, ele ainda é funcional, ele ainda é responsável por algum tipo de governabilidade, mas na realidade ele não serve para nada. A capital, o Distrito Federal, deixa de ser Distrito Federal, porque as províncias não precisam do Rio de Janeiro. Entenderam o ponto de vista? E a regência trina permanente é substituída pela regência una de Feijó. Pô, professor, então aqui centralizou o poder. Não. Galera, como é que vai centralizar o poder diante de tudo isso aqui? Entenderam? E outra coisa, a regência una fica na mão do cara que criou tudo isso aqui. Então ele assume o poder como regente uno, mas é simbólico, porque ele vai simplesmente manter aquele modelo liberal. Entendeu? Então vou para o quadro rapidinho, Renan, para explicar para vocês que eu quero que vocês visualizem essa questão no mapa, beleza? Então olha só. Isso aqui é o Brasil, beleza? Não vamos completar, não. Vamos desenhar aqui os estados. Pernambucão, Paraíba, Rio Grande do Norte, tá bom? Vou botar só esses três. Aí, ó, primeiro criou uma Guarda Nacional. Esse aqui é um revólverzinho. Então, cada estado tem seu próprio exército. Show? RJ tá aqui, né? Deixa eu desenhar o Rio de Janeiro aqui, bonitinho. Aqui tá o Rio de Janeiro. Capital. E aonde fica o quê? O parlamento. Aí depois criaram o Código Criminal. Então, cada província tem seus próprios juízes e seus próprios juízes que vão exercer seu próprio código provincial. Aí cria-se o ato adicional. Agora, cada província tem sua própria assembleia, sua própria assembleia legislativa, sua própria assembleia provincial. Extinguiu o poder moderador, extinguiu o Conselho de Estado. Pergunto a vocês, para que serve o Rio de Janeiro? Para nada. Então ele vira município neutro. E esse, galera, é o auge do federalismo brasileiro. Então, ó, a regência ela vai de 1831 até
até 40. Beleza? De 31 até 37, trina provisória, trina permanente, regência una de Feijó. Essas medidas são medidas liberais, descentralizadoras, flexíveis. Então, por isso a gente vai chamar isso aqui, ó, de avanço liberal. Show? Então, imaginem vocês o seguinte, vou voltar para cá rapidinho, Renan. Imagina uma casa que tenha 3 adolescentes, tá bom? A gente tem um garoto de 13 anos, tá bom? Capiroto, gosta de bola, rua, energia 1000. A gente tem uma menina de 15 anos, show? Independente, gosta de sair com as amigas e tal. E o moleque de 17 anos, mais quietão, namorador, tá ali pensando em vestibular. E o pai e a mãe. Aonde o poder dessa casa reside? No pai e na mãe. Todo mundo concorda? Ou tu pode chegar com 17 anos em casa e falar assim, mãe, eu vou viajar para Búzios, tá? Vou voltar segunda-feira, talvez terça-feira. E o colégio, meu filho? Eu não quero saber hoje nessa semana. Nessa semana eu não vou pro colégio, não vou estudar. Tu pode fazer isso na tua casa? Se eu fizesse isso na minha casa, meu irmão, o chinelo já voava rapidamente. Zunina. Mas aí vamos criar uma situação seguinte. Um dia papai e mamãe chegam pros garotos e falam assim, senta aí, galera. O Jeremias, Jaqueline e Júnior. Papai e mamãe tem que avisar uma coisa pra vocês. A gente vai viajar por 1 ano, tá? Porque assim, papai e mamãe não aguentam mais vocês. Então a gente quer férias. E o problema agora é de vocês. Tá? Vivam! Pergunto, o que vai acontecer nessa casa por 1 ano, administrada por um moleque de 17, uma menina de 15 e um moleque de 13? Eles vão virar o quê? A Casa Branca? Eles vão organizar-se perfeitamente? Vai virar um caos. Então, essa descentralização acabou favorecendo a eclosão de mais de 20 revoltas regenciais. Ah, qual é, professor? A gente estuda quantas? 5 no máximo? É isso aí, a gente estuda 5. Mas tem mais uma porrada. Tem a cabanagem, mas tem a cabanada. Tem a sabinada, mas tem a das carrancas. Tem uma porrada de revolta. E assim, de 31 a 37, o Brasil ficou muito próximo de sofrer o que aconteceu na América Espanhola. Uma fragmentação total do território, se ligou? Porque vai acontecer as grandes cabanagem, sabinada, farroupilha, balaiada. A balaiada vai ser depois. Mas essas 3 aqui, e tá faltando uma lei, que é em 35, uma lei em Salvador. Elas acontecem nesse avanço liberal. Então os conservadores, então parte dos latifundiários começam a olhar e ficar preocupado no parlamento. Começa a falar, pô galera, eu acho que a gente tá viajando. Pô, a gente descentralizou pra caramba, a capital não é mais capital, a Assembleia Provincial, guarda... E agora um monte de revolta, Farroupilha vai durar 10 anos. E aí, cara, e se a gente vai perder o território, vai fragmentar? Pô, liberais, eu acho que a gente não vai ficar nessa parada não. Aí os liberais, que isso, brother? É só uma fase. A gente vai reprimir essas revoltas, a gente vai superar isso aí e vamos continuar no progresso. Ele falou assim, pô, o progresso é o quê? Perder território? Não, a gente vai manter a unidade. Quem garante? Pô, a gente garante, eu não tô achando não. E qual foi, meu irmão? Tá perdendo a fé no liberalismo? Tô. E o quê? Vai romper? Vou romper. Então, se tu é liberal, eu sou conservador. É aí que agora nascem esses 2 grupos. Liberais e conservadores. Na regência, eles não têm esse nome ainda, mas já são eles. Eu acho que eu botei aqui um esqueminha que eu fiz. Vamos aqui, ó. Depois eu volto para aquela charge, tá bom? Então, ó, se liga. Nesse avanço liberal, primeiro, em 34 morre Dom Pedro I, lá em Portugal. Pô, professor, o que isso tem a ver? O que tem a ver a morte de Dom Pedro? Quando Dom Pedro morre, os portugueses no parlamento, eles ficam sem pai. Porque o grande sonho encantado deles é que Dom Pedro voltasse, ele não vai voltar. E aí os portugueses ficam meio sem, plano de poder. Agora, em 37, quando os latifundiários se dividem,
e aí os chamados moderados, que já são os conservadores, resolvem defender medidas de centralização, os portugueses vão gostar mais de quem, galera? De quem defende a descentralização ou de quem defende a centralização? O que português gosta? De poder centralizado. Então os portugueses, chamados de caramurus, e os moderados, chamados de chimangos, eles vão se juntar e vão formar um partido chamado regressistas. Aquela galera que defendia o liberalismo, a descentralização, que é a galera do Feijó, eles continuam mantendo suas posições e vão ser chamados de progressistas. Beleza? Quem são eles, galera, para facilitar nossa vida? Os liberais conservadores, que vão brigar não só na regência, mas como todo o segundo reinado. Então, ó, pressionado, o Feijó vai renunciar. E aí, ao renunciar, renuncia-se também esse projeto liberal. E o Feijó vai ser desenhado dessa maneira. Ele em cima do lombo de um burro, inclusive o burro está vestindo a cartola dele e deixando para trás um rastro de merda. Ou seja, só fez merda. Entendeu a ideia? Quem assume é esse cara aqui, chamado Araújo Lima. E é óbvio que esse cara que vai assumir, o que ele vai defender? A centralização. Então, ó, chega pra cá. Se aqui nós temos um avanço, aqui vai começar o regresso. Se aqui é liberal, aqui vai ser conservador. Mas, sobre esse regresso conservador, mas não termina não, Renan, não termina não. Porque o Renan é rápido no gatilho. Eu te conto na semana que vem. Mas como a gente tem algum tempinho, eu vou tirar algumas dúvidas de vocês, que eu sei que eu tiro pouca dúvida, mas é porque sempre tem muita matéria, gente. Mas agora a gente consegue trocar uma ideia. Por favor. Vamos lá. Vou começar pelo Luiz Felipe. Gostei. Otto, meu nobre. Qual o sentido em a Inglaterra abolir a escravidão se não insere esses ex-escravos na sociedade como uma condição de consumo? Ah, boa pergunta, Luiz Felipe. A questão é o seguinte. A Inglaterra também não entende, ou também não sabe, que o Brasil vai trazer uma porrada de imigrante para substituir esse escravo, e esse escravo realmente vai ser um consumidor de pouquíssima efetividade. Mas pensa bem, não trouxe o imigrante não vai consumir do mesmo jeito? E só não trouxe o imigrante porque vai acabar com a escravidão? Então acabar com a escravidão é bom de qualquer jeito. E mesmo que o escravo consuma muito pouco, é melhor ele consumir pouco do que nada. Concorda comigo? Professor, essa Guarda Nacional é a polícia de hoje? Não, Rodrigo. A Guarda Nacional, quando a República for proclamada, lá na frente, ela vai ser inserida no Exército. Existia o Exército, a Guarda Nacional e a polícia. A Guarda Nacional não é a polícia, tá? É um exército mesmo do Estado, que depois vai ser incorporado ao Exército. Acho que o nome do filho do Otto vai ser Jeremias. Bem que eu gostaria, mas a minha mulher não tá querendo deixar não. Quer chamar de Francisco, já pensou? Chiquinho. Boa noite, Otto. O que seria o Conselho de Estado no período emergencial? Então, olha só, Paula. O Conselho de Estado no período emergencial não é nada. Se você reparar, eles fecharam. Agora, no primeiro reinado, é um conselho de 6 homens nomeados pelo rei. Isso é uma coisa muito característica de absolutismo. Você nomeia as pessoas que vão ficar como seus conselheiros. Eles não foram eleitos, eles não foram nomeados pelo parlamento, eles não são ministros, eles são conselheiros do rei. Show? O que mais? Professor, quando será dado o golpe da maioridade? Na semana que vem, beleza? Mas vai ser em 1840. Aqui, ó. Aí é uma outra história, tá? Que aí já complica mais um pouco. Nem é tão complicado, não. Mas o que aí, Renan? Já foi da plataforma? Então vou falar no chat, então, hein? Hoje em dia os liberais e os conservadores são duas faces da mesma moeda, não? Pô, Felipe, hoje em dia é muito difícil definir quem são os liberais e os conservadores. Hoje as coisas se misturam muito, entendeu?
Porque o Brasil já tem uma Constituição formada e consolidada, então não tem muito uma briga pelo poder. Quer dizer, pelo poder tem uma briga imensa. Mas é muito mais uma questão ali de um governo mais à esquerda, de um governo mais à direita. Mas se o governo vai ter menos ou mais poder, isso não é mais briga. O poder do presidente, dos ministros, do parlamento é definido. Aqui não. Aqui ainda é um processo. Você reparou como é que ele mudou a Constituição? Você tem a Constituição de 1824 e foi criado aqui um ato adicional à Constituição. Isso no Brasil não rola mais. Os poderes do presidente, do executivo, do legislativo, do judiciário são definidos. A briga agora é sobre projetos de poder. O que você falou, que eles vão ser a mesma coisa, é o que vai acontecer no segundo reinado. Aí eu concordo com você. Porque no final das contas, liberais e conservadores, eles são todos o quê? Latifundiários. E aí eles são meio que farinha do mesmo saco. Mas eu vou falar sobre isso mais aprofundado mais pra frente, beleza? Quais eram os objetivos dessas revoltas? Maria, eu vou te contar uma por uma na semana que vem, mas basicamente todas elas são separatistas e republicanas. A única que não foi republicana foi a Sabinada. Então o objetivo delas, de maneira geral, é emancipar a província e proclamar uma república, independente do Brasil. Show? Como é que estava o Pedrinho nesse meio tempo? Crescendo, né? Tomando mingau, chupando chupeta. Ele tinha 5 anos, pô. Mas ele vai crescendo. Oi? Vida ruim ele não tinha. Não, ruim ele não tinha. Estudando bastante também, porque o príncipe tem que estudar. Coloca o seu filho de Jeremy. Já falei, galera, não sou só eu que não depende de mim. Esses títulos de coronéis eram comprados ou dados pelo regente? Excelente resposta, Egon. Pergunta. Quem nomeia o coronel é o parlamento. Logo, uma das coisas que o pessoal fala, semana que vem perguntar, o que eles vão acabar? A pessoa com a Guarda Nacional. Não. Quando os conservadores chegaram ao poder, eles não precisam acabar com a Guarda Nacional. Porque são eles que nomeiam o coronel, então eles só vão tirar os coronéis liberais e vão nomear coronéis conservadores. Se ligou? Mas quem nomeia é o parlamento. Beleza? Professor, boa noite. E se ainda hoje o Brasil tivesse ainda esse avanço liberal, mudaria tudo? Aí o malvadão do Pina, eu tive um professor que falava assim, ó, se não faz história, entendeu? Porque existem liberais, por exemplo, hoje no Brasil, aquela galera que seria dos chamados anarcocapitalistas seriam os mais próximos desses liberais. Mas é um mundo muito diferente, galera. Não dá pra gente tentar comparar agora com daquela época, que a gente comete um erro chamado anacronismo, beleza? Enquanto isso, acontece Pedrinho... Pedrinho tá em Portugal? Não, Jeremias. Ele tá no Brasil. Pedrinho tá lá crescendo, sendo educado pelo José Bonifácio. Se ligou? Professor, a questão dos povos nativos, eles ainda estão sendo escravizados? Excelente pergunta, Giovanni. A gente esquece disso. Na Constituição de 1824, existem as primeiras leis de proteção aos indígenas. Então vai reduzir drasticamente. Tanto é que Dom Pedro II, quando assume, ele vai começar a trabalhar muito com a imagem de associar-se à imagem do indígena. Porque o indígena não passa mais a ser visto como selvagem. Nesse momento que o Brasil é livre, ele passa a ser visto como o primeiro brasileiro. Para a galera da literatura... Quem é da literatura, Renan? É o Gugu, não, né? Literatura é o Gugu. Ou é o Moraes? É o Gugu. Então, é o romantismo, cara. O indianismo, lembra daquela coisa? Dessa exaltação da identidade nacional, e o indígena está nesse meio. Então, nesse momento, realmente cai. Pô, obrigado, Alan. Tamo junto sempre, irmão. Fico lisonjeado por isso. Pô, agora tá passando de rápido. Osmar, vamos lá. Otto, você acha sobre a morte do presidente do Iraque? Você... Aí tu já quer me... O Ali Khamenei tá né? no sinal aí, ó. Foi lá, hein? Daqui a pouco cai uma bomba aqui, né? Então vou ficar mal. Mas assim, eu acho que no Oriente Médio nada é por acaso, tá? Nada, igual na Rússia. Morreu o perigosinho lá, no acidente de avião. Pô, o maior inimigo do Putin, que tinha traído o Putin. Aí foi acidente? Claro que não. Então eu não acho que foi acidente não, Osmar. Osmar Filho é esperto. Vou responder a última então. Amado mestre, eu também sou historiador de profissão.
tem alguns tiques ainda como você. Será que isso é mal de historiador? Deve ser, cara. Eu acho que é mal de professor, né? Mas o historiador tem alguns tiques específicos. Eu tô perdendo uns, mas aí você ganha outros. Tem uma hora que eu ficava o tempo inteiro assim, ainda fico, mas agora é menos. Mas tem vários outros tiques diferentes. Então, galera, muito prazer estar com vocês, beleza? Semana que vem terminaremos regência, falaremos das revoltas regenciais. Um abraço, um beijo, um queijo. Fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.